Seja bem-vindo, bem-vinda a você que está do outro da tela, que está nos ouvindo, nos assistindo. Nós queremos dar a você toda a alegria e esse contentamento de estar conosco no nosso programa, o Cordão de Três Dobras. Por quê? Porque fala do casamento, fala da família, fala dos pais, fala dos filhos, fala até da sogra quando é necessário. Mas nós estamos aqui, somos da Igreja Batista de Constantinópolis. Estamos aqui para que você também nos dê esse feedback, esse retorno. Deixe o seu joinha, deixe o seu like, faça alguma coisa, escreva, telefone para nós, porque a sua sugestão sempre será bem-vinda. Nós estamos já no último capítulo desse livro aqui, Coisas do Casamento, não é? E as coisas do casamento são coisas boas. Tem as dificuldades, tem os conflitos, sim, mas graças a Deus Ele tem misericórdia de nós e age e a gente vai sempre se envolvendo com aquilo que Deus quer. Hoje o título do nosso último capítulo é Conhecendo a Nossa História, a história do nosso casamento. E para que a gente venha conversar sobre isso, eu me faço acompanhar da minha esposa Elaine, que tem aqui conosco, e que está aqui conosco, e vai apresentar os nossos queridos convidados. Obrigada, amor. Bem, nós somos Manassés, nós somos casados há 42 anos, somos membros da Igreja Batista de Constantinópolis, estamos neste programa do canal da Constante TV, no programa O Cordão de Três Dobras, e estamos estudando este livro, Coisas do Casamento. Hoje iremos estudar o último capítulo, e esse último capítulo é Conhecendo a Sua História. Com certeza, cada um de vocês tem uma história também no casamento, está construindo. E hoje nós vamos ter dois casais que já estiveram anteriormente para estudar, refletir e aprender cada dia mais sobre o conteúdo deste livro embasado na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então vamos conhecer os nossos convidados. Bom, já estive aqui, né? Acho que claro, você 3, sempre 4 será bem-vindo. Meu nome é Brian, né? Sou esposo da Larissa, somos casados há 3 anos, somos também aqui da Igreja Batista Constantinópolis e é um prazer estar aqui novamente conversando com os irmãos sobre esse assunto, né? Que nós temos muito que aprender sempre. O prazer é todo nosso, seja bem-vindo, Brian. Bom, eu sou a Larissa, né? Nós já estivemos aqui outras vezes. E nós, como o Brian falou, temos 3 anos de casamento, né? E, bom, nós temos muitas histórias, apesar de ter somente 3 anos. E a gente vai compartilhar com vocês hoje um pouco, né? Muito obrigada por estar aqui. Seja bem-vinda também, Larissa. Meu nome é Silas, também sou da Constantinópolis, mas eu estou servindo a Deus lá na Igreja Batista Viver Melhor em Cristo. Sou casado com Joelma, nós temos 6 anos de casamento. Aprendendo e tendo uma história. A nossa história está sendo construída por Deus. Deus está usando a nossa vida para escrever uma história, uma nova história com a nossa vida. Seja bem-vindo, pastor Silas. Meu nome é Joelma, para mim é um prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez. E esse assunto de hoje é um assunto bem interessante, né? Conhecendo sua história. E será um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse assunto e crescendo um pouquinho mais no conhecimento do Senhor. Muito obrigado, sejam bem-vindos a todos. Bem, o título é Conhecendo a Nossa História. Não é a história do casamento, né? Porque se a gente for para a história do casamento, aqueles que gostam de ler, começa lá pela Mesopotâmia e vai para a Grécia, enfim, não é isso. É a história do casamento de cada qual de nós, né? E às vezes a gente olha que quando se começa a história do casamento, quando é que começa a história do casamento? Ora, na minha visão, a história do casamento começa no namoro, começa lá nas paqueras, começa na fila. Às vezes, por exemplo, eu conhecia a Elaine mesmo na fila de um retiro, né, na hora do almoço, batendo assim no prato e tal. E aí ela passou, eu peguei no cabelo. Daquela época podia, né, assim, passar. Hoje não, hoje parece que já a coisa está meio mais complicada. Mas começa-se aí o namoro, né, e que a gente olha para dentro hoje do casamento, veja só, com certeza o Brian e a Larissa tem 3 anos de casamento, e ela foi muito feliz quando disse que tem muita história. Mas o namoro
foi o início da história deles. Por quê? Porque é isso que eles vão contar. Quando vierem os filhos, alguém vai fazer assim uma pergunta: Larissa, mamãe, como foi que a senhora conheceu o papai? Né? Faz parte da história. Né? E eu entendo que sempre o passado de alguém é importante, porque é dentro do passado que a gente vai corrigindo os erros agora no presente, para que a gente não se complique no futuro. E quando a gente olha isso, quando a gente tem essas experiências e essa pequena anotação dos erros que cometemos no passado, isso serve bem para o presente. Por quê? Porque a gente vai concluir que Deus permitiu que nós errássemos no passado para que a gente, digamos assim, errasse só uma vez. Porque eu não concordo muito com aquela coisa quando diz, não, errar é humano. Tudo bem, errar é humano. Agora, continuar no erro é pecado, não é? Então, não é bem por aí. E aí eu fico olhando que quando nós aprendemos com os nossos erros, sendo agora, hoje, que vai virar passado amanhã, os erros, as nossas falhas, nós podemos entender que, diante disso, traz para nós uma certa distração e talvez erros e lições que nós podemos aprender com aquilo que vai ser colocado amanhã, que pode ser que se repita alguma coisa daquilo que nós já corrigimos no passado. Pode ser. Isso não significa que a gente vai aprender daqui para frente. Não. Mas é sabendo que mesmo agora, nesse presente que vai ficar passado amanhã, nós temos a presença do nosso Salvador conosco, né? E que para Ele não tem passado, para Ele não tem futuro, Ele é agora, Ele é presente perene sempre, Ele não leva em consideração o nosso passado, Ele é misericordioso e é por isso que nós estamos aqui, falando do casamento, falando da alegria do casamento do lar. Por isso eu gostaria de ouvir o reverendo Silas, que tem alguma coisa a comentar sobre esse assunto, pastor. A história de casamento é a história de cada um de nós, né? Cada um temos a nossa história. E Deus está nos ensinando, permitindo às vezes até que a gente comete um erro, conforme o irmão Manassés colocou muito sabiamente. Às vezes Deus permite um erro nosso para nos ensinar e a gente possa nos corrigir e aprender com esse erro e ter um futuro melhor, um presente melhor. Então, conhecendo sua história, nós precisamos conhecer a nossa história e relembrar sempre, relembrar das misericórdias de Deus, o que Deus tem permitido, e a gente vai construindo assim com Deus, Ele está escrevendo, né? E a gente vai construindo junto com Deus uma nova história de casamento com a pessoa que Deus tem dado para estar caminhando ao nosso lado. Então é um assunto que nos traz muita alegria. Traz sim, realmente, traz alegria, traz nostalgia também, né? Porque tem coisas boas, né? E é tão bom, às vezes, com o passar do tempo, a gente ri da nossa história, não é? É assim, Joelma? O que você tem? Com certeza. É sim. E eu acho interessante como a Bíblia ela faz o tempo todo essa analogia sobre o casamento, comparando o relacionamento de Deus com o seu povo. Desde lá do Antigo Testamento e no Novo Testamento também, quando fala que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, esse relacionamento sempre de casamento. Então, isso traz para nós, casais, casados, essa responsabilidade de refletir esse relacionamento de Cristo com a igreja. E isso, quando nós trazemos para o nosso casamento, nós agimos de forma para que o mundo veja Cristo através do nosso casamento. Então, na nossa história, a história que nós estamos construindo a cada dia, nós devemos ter isso em mente, esse desejo de mostrar Cristo, de dar testemunho do amor de Cristo para conosco através do casamento. Muito bem, Joelma. E Larissa? Bom, como a Joelma falou, realmente isso é um fato muito importante, porque através do casamento, as outras pessoas, do nosso casamento no caso, né, as outras pessoas vão poder ver o amor de Deus
né? Mesmo com as nossas dificuldades, geralmente quando a gente casa, né, vem assim aquela questão das mudanças, dos novos hábitos, de você aprender a conviver com uma outra pessoa que teve lá na sua família algo totalmente diferente do que você teve na sua, né? Você traz para dentro do casamento isso, né, Larissa? E aí você vê que a outra pessoa é diferente de você, né? E com isso você vai aprendendo como lidar dentro do seu casamento, as coisas que Deus quer moldar em você, porque Ele vai moldar você através do seu cônjuge. De fato, tem coisas que o Brian gosta, que eu não gosto, mas que por querer agradá-lo e por querer principalmente agradar a Deus, eu vou tentar modificar em mim, eu vou tentar melhorar, né? Que é o caso. É verdade. E o Brian? Eu concordo, né, com tudo que vocês falaram e o início do capítulo, né, o autor traz um ponto muito, muito interessante, que é sobre essa questão que muitas das vezes nós não olhamos o passado com sabedoria, né? E aí varia muito, né? Muitas das vezes, por exemplo, quando alguém termina um relacionamento e aí gostava muito da pessoa, a tendência é essa pessoa lembrar só as coisas boas daquele relacionamento. Que não tinha só coisas boas. Sem dúvida. Né? Uma outra pessoa talvez vai fazer exatamente o oposto. Vai lembrar do passado só aconteceu coisa ruim. Só coisa ruim. E o autor fala o óbvio, né, de que na verdade o passado ele é composto por coisas boas e ruins, né? Toda a nossa caminhada é composta por coisas boas e ruins, ao ponto de que é completamente mentira aquela frase que normalmente nós falamos, que é: não, se eu tivesse feito aquela outra escolha, então eu seria feliz. Se eu tivesse feito tal coisa, então eu iria ter sido feliz, eu seria feliz. E não, a outra escolha também traria alegrias e tristezas. Né? Claro. Da mesma forma. Então, é necessário ter uma maturidade para olhar esse passado no casamento. O casamento, ele tem as brigas, tem, mas eu me recordo agora de uma frase que eu ouvi a respeito de maturidade. Maturidade é você lembrar do passado, lembrar da onde o outro errou, mas, sobretudo, lembrar aonde você errou também. Isso é o exemplo isso é maturidade, é você lembrar dos momentos que você falhou também, né? Claro. E essa é uma visão madura da coisa, e a partir disso trilhar um novo caminho, porque a gente não pode ser igual uma música que canta por aí: eu vejo o futuro repetir o passado, né? Não pode, no casamento não, principalmente quando se trata dos erros. A gente deve, evidentemente, procurar melhorar e olhar o casamento de maneira madura. E, por favor, né, tem que ter coisas mais positivas do que negativas para se lembrar. Senão, o nosso hoje está bastante equivocado, né? Sem dúvida, é verdade. Tudo que o Brian falou e que vocês comentaram faz parte da história do casamento e enriquece qualquer pessoa, qualquer jovem que está começando, está no início de quê? De o que o casamento traz consigo, todo esse cabedal de conhecimento trazido dos nossos familiares e que a gente vai para dentro do casamento com isso, sabendo que o nosso cônjuge também vai trazer essa bagagem e que vão se encontrar, não é? E como disse a Larissa, às vezes a gente tem que renunciar para que Deus possa começar a agir quando nós permitimos e convidamos Deus para que Ele esteja no nosso casamento. É você, amor, que você queira falar alguma coisa. Obrigada, amor. É isso mesmo, né? Contando a nossa história. E nós já refletimos aqui, cada um de nós, que Deus é que vai contando a nossa história. Você falou do passado, que é importante. É verdade, o passado é importante, sim. Uma das coisas para nós dois,
no nosso passado, há 42 anos de casado e 5 de namoro, são 47 anos. Tempo bom. Uma das coisas que nós sempre, quando nós nos conhecemos, é o julgo igual e não desigual. Sem dúvida. Então, quando nós começamos a namorar, você falou, né, que queria uma moça que já conhecesse a Jesus, e eu a mesma coisa. Então, o passado, como ele foi importante para esses 42 anos, porque nós permitimos Deus contar essa nossa história, certo? Como é a nossa história hoje, né? Nós estamos mais enfraquecidos ou estamos mais fortalecidos? Com certeza. Tem o passado, tem o presente, vai ter o futuro, né? Mas o Senhor Deus, como a Joelma falou, esse relacionamento da igreja com Cristo, que é realmente esse entendimento que nós temos que ter, né? Que é Deus realmente, o nosso programa está dizendo, o cordão de 3 dobras. Então, é o marido, a esposa e Deus. Não, Deus assim, primeiro. Pois é, Deus, ele é a primeira pessoa e vem o marido, a esposa, certo. E faz o cordão, porque fica forte, né? E quando nós entendemos isso, a nossa história vai ser contada. Com certeza vai vir os conflitos, as dificuldades, mas a gente vai contar uma história. E o Brian falou, vai ter momentos alegres e tristes, mas o Senhor, o pastor também Silas falou, permite, por quê? Porque nós vamos crescer. E nós estamos aqui, graças a Deus, né? Estudando esse assunto e aprendendo realmente que a história, nós temos uma história, né? Deus fez assim, permitiu que nós temos uma história a contar. Estamos com Ele, né? Então, essa é a minha palavra. É verdade, amor. Eu só tenho que lhe dizer o seguinte, que a Bíblia diz que os velhos, na sua velhice, darão frutos, e frutos viçosos. Né, amor? Então tá. Nós estamos aqui, nada de... nós não temos, hoje somos avós, é verdade, mas eu não tenho síndrome do ninho vazio, sabe? Muito pelo contrário, hoje nós estamos vivendo... Isso mostra, não corta na tua palavra, Certo. Isso mostra, dentro daquilo que o Brian colocou, isso mostra maturidade. Sim. Vocês Certo. estão maduros com a qualidade de vida. O passado de vocês, com a presença de Deus, Amém. e fortaleceu a família. Amém. Então, a gente não pode esquecer. A Larissa colocou que, às vezes, né, eles deram essa ênfase porque eles têm 3 anos de casados. Às vezes Claro. tem algumas coisas que são do casamento, faz parte do casamento. Faz parte do casamento, Algumas coisas, algumas divergências que fazem parte do casamento. sem dúvida. Mas essas coisas que acontecem faz com que a gente possa ter um casamento maduro. Por quê? Porque o cordão de 3 dobras não se dobra facilmente, não se quebra. É verdade. Fortalece, né? Que coisa boa, gente, é estar conversando sobre família, coisa espetacular. E eu acho que a história do casamento, assim, é isso, sabe? É você estar abrindo e servindo de exemplo e tendo Deus na frente. Mas daqui a pouco a gente volta no nosso próximo intervalo. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa, o nosso podcast, uma coisa bacana. E você que está participando, dê sempre a sua sugestão, ou faça a sua crítica, ou diga aí se você está gostando, se não está, que a gente melhora, porque a gente precisa cada dia melhorar o nosso relacionamento conjugal, eu com a Elaine, enfim, todos. Você também não está isento dessas coisas, e é muito bom aprender com a palavra do Senhor, porque sempre traz coisa nova. O nosso assunto hoje é conhecendo a nossa história. Eu fico pensando que muitas vezes o passado, gente, o passado, ele não determina assim o futuro de forma absoluta, não é? Às vezes existem sempre assim algumas variáveis, algumas circunstâncias que elas precisam de flexibilidade, né? Para gente, para que isso não possa assim afetar o futuro. Portanto, sempre nós temos que aprender com o passado, claro, né? É necessário. Agora, temos sempre que fazer com equilíbrio. E dentro do casamento, às vezes a gente, com o passar do tempo, não é que a gente vá ficando assim meio que demagogo, não. Não é por isso, não. Mas, por exemplo, quando eu vejo um casal desse assim, bonito, tudo, 3 anos, né? Se perguntar agora,
a data do casamento, o aniversário dele, dela, eles sabem. Mas se eu for perguntar para o meu pai, com certeza ele não sabe mais, porque ele já tem 87 anos, né? Por exemplo, se eu perguntar para a Elaine a escalação do Vasco, que é o time que eu gosto, ela não vai saber me dizer, não é? Sem chance. Mas isso, Nenhuma. então, relembrar assim o que o cônjuge gosta, né? o que a Elaine gosta, qual é a cor preferida dela, qual é o número do calçado dela, são coisas, né? Tem uma coisa, por exemplo, que eu não esqueço nunca, da Elaine, assim, o aniversário dela. Nesse eu não vou esquecer nunca. É 24 de dezembro. Esse não dá para esquecer, né? Não, mas graças a Deus, durante esses anos todos, nós nunca esquecemos assim essas datas, que às vezes parece simples, mas é tão bom, né? Quando eu vou na feira, no dia do sábado, eu vou e sempre trago um cuscuz, porque a Elaine gosta de cuscuz, né? Uma tapioca, enfim. Então eu queria ouvir de vocês assim nesse sentido, um do outro, o que vocês têm aprendido um com o outro dentro da história ou dentro daquilo que vai ficar no passado para ser história amanhã. Começando agora pelo Brian. Sem dúvida alguma, o casamento ele é a maior mudança do ponto de vista pessoal, sociológico do homem, né? O homem, quando eu falo homem e mulher, entenda-se, né? Ele, e aqui falando especificamente à luz da palavra, né? O apóstolo Paulo fala sobre a juventude, sobre aproveitar a juventude. A Bíblia inteira fala sobre isso, né? Porque a juventude, de fato, e aqui eu falando juventude no sentido da vida solteira, tem toda a sua nobreza, suas características, etc., né? E o apóstolo Paulo até fala, né? Olha, solteiros e tal, não precisa casar, né? Não, mas aquilo é um conselho, né? Ele dá um conselho. Ele dá um conselho. Porque existe toda uma virtude nesse caminho. E o próprio Senhor Jesus fala que ele dá a entender ali, o pastor está aqui, entende mais do que eu, que alguns não nasceram, a bem da verdade, para o casamento. Né? Dando a entender, provavelmente, que o casamento é um dom. Assim como o celibato também é um dom. Claro. Né? Então, existe muitas das coisas que nós podemos fazer no exercício do ser solteiro, né? E aí, quando você casa, há um grande impacto do ponto de vista social para qualquer um, né? Você ganha um nível de responsabilidade surreal. E eu vivi isso, né? Com 22 anos, eu vivi isso. Do dia para a noite, a Larissa já morava sozinha, mas eu morava com os meus pais. Quando você mora com pai e mãe, é aquela coisa, aquela segurança, tá? O mundo não vai acabar nunca. Aquela coisa toda, né? E você não precisa ficar olhando aquelas contas, aqueles códigos de barra, né? Aqueles QR Codes e tal. E a partir do momento, aí quando você casa, você ganha essa responsabilidade. E tudo, você e o outro ali, aquela dupla, que é, como a gente já falou, uma pessoa diferente de você, de produto de uma outra criação, de uma outra família, e aí você está no meio daquele acumulado de responsabilidade e trabalho, e você tem que conciliar o fato, nós homens, pelo menos, de que nós somos líderes de uma família agora, né? Então é uma experiência absolutamente singular, e você precisa ter muita paciência, muita humildade para você viver a vida de casado, né? De você ter humildade do momento que você errou, eu pelo menos sou assim. No momento que eu erro, que eu tô ali ainda sentindo o momento, você tá errado. Você acabou de errar. Você acabou de vacilar. Então eu sou assim. E aí ter a humildade de dizer, eu errei, eu pequei, né?
e aprender a viver com isso, né? A corrigir o que tiver que ser corrigido. Mas é sem dúvida alguma um exercício de muita humildade, de se entregar para Deus e pedir de Deus que você precisa mudar nisso, que você precisa ser isso, que você precisa ser um marido melhor, né? Que todos nós precisamos. Claro. Isso só se aprende, né, Brian, com palavras eternas. Não tem outra forma de aprender se nós não buscarmos na palavra do Senhor essas orientações, e como disse a Larissa lá no primeiro bloco, de que, Senhor, me dá essa graça de eu não é pedir que Ele mude, né, mas fazer com que eu absorva tudo isso sem que cause dano, né, nem a mim nem a Ele, né? Não é, Larissa? Assim, É uma troca, né? É. Você se doar pela outra pessoa. Que assim como a gente tem a questão do casamento, né? É como a gente observa Deus, né? Jesus, ele sempre vai se doar pela igreja, né? E como sendo noivo da igreja, sua noiva. E aí tem essa questão de que você sempre se colocar no lugar do outro, ter aquela questão da empatia, de você ver que a outra pessoa às vezes está passando por um dia difícil, né? E você saber o seu momento de falar, o seu momento de entender aquela pessoa, de ter aquela questão da compreensão. E aí, muitas das vezes, a gente passa por provações, a gente passa por momentos difíceis e que a gente precisa estar unido, porque, de repente, hoje eu não quero entender o Brian, hoje eu quero chutar pau da barraca. Mas eu não posso ser assim. Eu tenho que procurar sempre o melhor lado, sempre procurar ter boas ações, né, com a outra pessoa, para que, poxa, outra pessoa veja, poxa, a pessoa está se colocando no meu lugar, eu também vou maneirar, né? Eu vou procurar melhorar. E aí a gente vê que Deus, ele está agindo ali, né? Ele está agindo na sua vida através da outra pessoa. É verdade, né? Que é importante. É por aí mesmo. É assim, Joelma? Então, eles estavam falando, eu estava aqui pensando na nossa história. Eu casei com 45 anos. E há 10 anos eu estava morando sozinha. E quando eu conheci o Silas, e começamos a namorar, foi à distância, né? Que ele morava no Rio e eu aqui. Então a gente, no início, né? Eu já estava acostumado com a minha vidinha de casinha toda arrumadinha, casinha de boneca e tal, tudo mais. Eu estava nesse meio, sem relatório com ninguém. Tudo organizadinho. Não sabe de nada, né? Tudo organizadinho no seu lugar e, de repente, chegou o meu esposo, que é bem bagunceirinho. E aí, eu escolhia ou ficar resmungando o tempo todo, né? O que não seria bom, ou arrumar. Arrumar a bagunça. E aí, assim, ao longo do casamento, Deus deu a bênção de fazer alguns estudos, né? De livros, e um dos livros que eu estava estudando, que eu estudei aqui na Constantinopla, foi o Design Divino, que falava que o papel da esposa era, como auxiliadora, dar um suporte para que ele venha desenvolver aquilo que Deus colocou para ele realizar. E aí eu me perguntei, o que eu tenho feito para auxiliar o ministério dele? Ou eu vou ficar reclamando da bagunça que ele está fazendo? Não, eu tenho que ir ajudando, porque ele não enxerga a bagunça. Então, o efeito colateral, né? E ajudar ele no ministério dele. Então, isso fez toda a diferença. Quando eu estudei isso, então meu papel é auxiliar ele. Não é ficar reclamando da bagunça dele, mas auxiliar, né? E a partir daí, eu pude contribuir mais com ele, né? No ministério, em casa, porque o ministério, quando eu falo, não é só a igreja, mas é o cuidado dele como um todo, né? Eu estou entendendo. Em casa, na igreja, enfim. Então,
fazendo esse estudo, estava lembrando disso, da nossa história. Claro. É isso. E quando eu leio aqui na página 228, quando Deus nos ensina como devemos lembrar, né? No caso da história e tudo mais, no texto de Deuteronômio 8, de 2 a 5, diz assim: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não os teus mandamentos. Então, todas as dificuldades que Deus faz a gente passar é justamente para nos aproximar mais dele, para Claro. nos voltarmos para ele. Então, todo esse início de casamento, esse início da nossa história casados, me fez aproximar de Deus. Senhor, como é que eu vou fazer para lidar com tudo isso? E Deus foi orientando, Ele foi dando os instrumentos, Ele foi orientando, capacitando. Mas isso é fácil? Não, não é fácil. Eu tive que me humilhar diante de Deus para reconhecer que eu precisava mudar, eu precisava melhorar para ser bênção na vida dele. Entendeu? Tá certo. E aí, pastor Silas? Olha, o senhor é meio bagunceiro, hein? O que eu posso dizer... A contradita. O que eu posso dizer é que exatamente no caos que vêm as coisas que a gente precisa aprender. Não, eu não vejo assim bagunça. Ela já explicou que o senhor não vê. Está explicado. Mas ela já sabe disso. Ela já sabe que o senhor não vê. E na realidade, a gente precisa entender que Deus está escrevendo. Sim. Ele vai usar as coisas diferentes para poder escrever. Olha, a história é assim. A minha história contigo é assim. Agora, eu consigo ver em Joelma exatamente aquilo que eu precisava para que eu pudesse melhorar. E hoje as pessoas que me conhecem, que me conheceram antes de Joelma, percebem que eu sou outra pessoa. Poxa, parabéns. Pastor. Então, eu me sinto feliz com o que Deus está fazendo comigo Claro. através dela. Isso. Deus está escrevendo uma história na minha vida. E eu posso dizer para vocês, dar o meu testemunho de que eu melhorei muito. E a recíproca é verdadeira, Amém. porque as pessoas que me conhecem também falaram que depois que eu casei, assim, eu melhorei muito, porque assim, eu era uma pessoa muito, como eu posso dizer, muito rígida, né? Sim. Tinha que ser daquele jeito e tal e tal. E aí eu tive que me tornar uma pessoa mais maleável, né? Certo. E o casamento tem contribuído com Amém. isso. É a maneira que Deus usa para nos ensinar. Deus usa e Ele está trabalhando. E hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho produzido coisas que eu não produzia antes. Então, eu falo assim, só pode ser Deus Claro. me transformando através dela, escrevendo uma história na minha vida através da pessoa que Ele Tá me certo, deu. pastor. Amém. E você, amor, tem algum comentário a fazer? Nós estamos aí sempre contando a nossa história, né? E vendo que Deus tem agido em cada um de nós, os casais, né? E a fidelidade de Deus, eu quero falar bem assim, como no nosso livro de estudo fala sobre a fidelidade de Deus para com Israel. Então, o nosso autor diz aqui que Deus sempre lembra Israel de que ele esteve com o seu povo e satisfaz suas necessidades a cada passo do seu caminho. Ele o vestiu, alimentou, guardou, fortaleceu para que completasse a sua jornada. E ele jamais os deixou ou abandonou. Então, realmente, é um ensinamento para nós, na palavra de Deus, né? Ele cumpre realmente. E quando nós colocamos Deus, o pastor falou bem, o testemunho da Joelma e do pastor Silas, justamente isso. Deus vai nos moldando para nos tornarmos, né, melhores, né? Por quê? Porque ele tem um propósito. Da feita que quando ele tem esse propósito, ele é fiel conosco, né? Então, nós muitas vezes não queremos ouvir, não aceitamos, mas essa é a realidade mesmo. Deus vai nos moldando no nosso casamento para que nós realmente consigamos ir vencendo cada etapa. É o Senhor que vai nos moldando e nós temos que ter essa consciência realmente. Então é isso, meu amor. Eu penso que dentro de tudo isso aí há uma coisa que é interessante, né? A realidade é que
nós muitas vezes nos lembramos do que deveríamos esquecer, né? E esquecemos daquilo que nos deveríamos lembrar, não é? Por exemplo, eu gosto muito daquele, e isso tem muito a ver conosco, eu acho, né? Quando diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, né? E antes que venham os dias difíceis, se aproximem os anos. E você diga, não tenho mais contentamento neles. Né? Pois é, rapaz, que coisa. Esse Salomão... E o Salomão, desculpa interromper, mas falou também, o pastor sabe disso, que o especialista, né? Que não é sábio você olhar para o passado, né? E admirar mais o passado do que o presente. Não é sábio. E tem gente que tem esse costume. Só no passado foi top, só no passado ele foi feliz. O casamento só prestou no passado. Né? No tempo da minha mãe, a minha mãe fazia assim. Isso, então tem gente que é assim, né? Então, gente, no próximo bloco nós voltamos com o nosso último... Esse é o nosso último intervalo. Daqui a pouco nós voltamos. Bem, gente, estamos aqui no nosso último tópico do casamento, da nossa história de casamento. E eu dizia que nós devemos sempre lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade. Não só nos dias da mocidade, meu amigo. Se existe, eu penso, viu, vocês me perdoem, se existe uma mentira que dizem por aí, eu estou com 67 anos, diz que é a melhor idade, nunca foi. A melhor idade é essa aqui, é a idade da juventude. A idade da juventude, ela é pulsante, é gostosa, é bacana, né? Principalmente quando se está nos caminhos do Senhor, porque você tem o direito de escolha. A outra juventude que não tem os conhecimentos, não tem direito a essa escolha, né? Eles fazem do jeito deles, eles não sabem o que é bom, estão caminhando a passos largos, sem saber diferenciar entre o que presta e o que não presta. E quando a gente tem o Senhor Jesus, não, é bom sempre a gente ter esse cuidado de estar sempre com o Senhor. Então, o casamento, o relacionamento, a história do casamento, a nossa história, elas têm os seus percalços, têm os seus conflitos, é verdade, mas tudo isso serve de um aprendizado. Por quê? Porque dentro do nosso ser, quando a gente casa e que esse casamento casa-se para a glória de Deus, como convidado principal, fazer parte do seu casamento a vida toda, não é? Aí você sempre vai ver e ter aquela preocupação em primeiro lugar de servi-lo, não é? Sempre, sempre colocando muito mais na frente do que a sua esposa, na frente mais Deus do que os seus filhos, enfim, do que qualquer outra coisa. Mas a busca pela essa realeza do casamento, esse respeito, essa história que tem que ser construída, que é para quando chegar na idade, já assim como eu fazia um comentário e foi a Elaine que me chamou a atenção, o que nós construímos até agora no nosso casamento, né? Não foram para os filhos, também foram para os filhos, mas para nós, o que restou de nós? Temos o mesmo amor, o mesmo sentimento, o mesmo respeito, ou o que está faltando para que se melhore? Aí foi quando eu disse para ela que os velhos ainda darão frutos, né? Não se esqueça disso. Então eu gostaria de ouvir de vocês, assim, numa conclusão, assim, um comentário sobre isso, sobre tecer algum comentário a respeito da nossa história, dando continuidade. Quem gostaria de falar? Eu vou te falar uma coisa aqui. As nossas lembranças do casamento, da nossa história, as nossas lembranças, elas precisam nos levar à adoração a Deus. Amém. Porque o contrário, se a gente lembrar de algumas coisas que vai trazer tristeza, vai trazer uma dificuldade para nós. Então, as nossas lembranças precisam sempre virem para a gente estar achando graça e adorando a Deus. E as pessoas, ao olhar para a nossa história, elas vão dar graças a Deus. Ao olhar aonde nós estamos chegando, o que nós estamos realizando, é motivo de agradecimento ao nosso Deus, porque Ele se faz presente
e está escrevendo essa história conosco, através da nossa vida, está escrevendo uma nova história. E assim, com relação à história, ela é construída, né, como já foi falado, de momentos alegres, de momentos tristes. Mas esses momentos tristes, momentos mais difíceis, ela deve trazer hoje, quando lembramos, um amadurecimento, né? Porque, assim, Deus, quando permite essas dificuldades, ele permite com um objetivo. Não é só para, eu quero ver ele sofrendo. Não. As dificuldades, elas nos aproximam de Deus. E à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós amadurecemos. Então, lá no futuro, quando a gente lembrar daquilo ali, nossa, o que a gente fez naquele dia? Nossa, não precisava daquilo tudo. E aí a gente vê que uma explosão que teve, não precisava daquilo tudo, só para aquela bobeirinha. Quanta imaturidade. Que imaturidade. E aí hoje você passa por uma situação parecida. Vamos resolver assim, e já não. Isso é o quê? Foi amadurecimento. Sem então dúvida, teve uma finalidade, aquela dificuldade lá no passado, para que amadurecesse, porque mais na frente vai aparecer um negócio mais difícil. Mas aí você vai lembrar, poxa, eu passei por aquilo dali, e Deus estava comigo, e a gente passou, então agora a gente vai passar também. E assim vai ser ao longo da vida, né? Então, as lutas, as dificuldades, elas precisam trazer esse amadurecimento, né? Para que nas próximas que virão, e certamente vai vir, as lutas, elas sempre vão vir enquanto a gente estiver nesse mundo, mas isso deve nos amadurecer, nos aproximar mais de Deus, conhecer mais a Deus. Poxa, o Deus que estava comigo lá naquela luta lá do passado, naquele momento difícil que a gente atravessou, é o mesmo que está hoje, então a gente vai passar por isso também. E com isso a gente conhece mais a Ele, a gente vê o quanto Ele é provedor, o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele é cuidadoso para conosco. É assim, amor? É assim mesmo. E nós temos que pensar realmente, como a Joelma falou, né, essa maturidade, quando ela chega e fica gostosa, dentro da palavra de Deus, né? Porque quando nós refletimos na palavra de Deus que Jesus é o nosso pão, né? Sim. Quando nós entendemos, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, quando Deus enviou Ele para morrer na cruz do Calvário, pelo meu pecado, pelo seu, e nós entendemos isso, que Ele é o nosso pão, que é Ele que vai nos dar tudo. Por quê? Porque há momentos no nosso casamento que são dificuldades. Mesmo apesar, como a Gemma falou, quantas coisas agora gostosas que a gente fica rindo, quando nós estávamos com 2, 3, havia até com 10 anos de casado, lembra? A gente fica comentando, você lembra como você agiu? Você mudou, né? Maltratou, né? Então, como Deus nos deu esse privilégio de cuidar de nossas vidas, né? Tá perdoada, tá né? bom. Você também está perdoado. Cada dia, né, Tá que se bom, perdoa. amor. Então é isso. Gente. E Larissa? Gente, essa história é muito engraçada, né? A questão de amadurecer, né? Antes da gente casar, eu já morava sozinha, né? E a gente também passou por situações parecidas que a Joelma e o esposo dela passaram. E aí, revendo isso, né? Hoje em dia, a gente não tem assim, muito aquela questão de estar brigando, mas a gente conversa muito, né? E aí, uma das frases que a gente usa muito, assim, às vezes quando o Brian chega em casa, né? A gente chega assim, hoje eu quero brigar. Aí eu falo, peraí que eu vou achar alguma coisa aqui na minha cabeça pra gente brigar. É para crescer e amadurecer. E aí a gente vai ver assim, lembra de tal coisa. Aí a gente vai ver assim, eu não quero mais brigar não. Eu falei, então tá bom, vamos esquecer. Porque antigamente, né, quando a gente, logo que a gente casou, que a gente teve aquele impacto, né, de morar juntos e tal. E aí a pessoa chegar. E uma das primeiras coisas assim que eu via que eu me estressava muito era justamente com a questão de organização. Eu sempre fui muito mais organizada que o Brian, né? Aí ele chegava, jogava o sapato para um lado, a mochila para o outro. Aí eu ficava tão estressada. Aí depois de um certo tempo, quer saber, eu vou lá juntar tudo. Eu compro tudo de outro lugar. E aí foram coisas que a gente foi melhorando com o tempo, né? E a gente vê assim que essas são coisas pequenas, né?
coisas que a gente pode mudar, que a gente pode melhorar. E aí também tem as coisas grandes, que são os problemas mais sérios, né? E tudo mais. E a gente vê que a gente passou por aquilo, o quanto Deus foi fiel com a gente, Amém. o quanto Amém. Ele fez a gente melhorar, né? E um dia desse, conversando com o Brian, a gente falou a respeito disso, né? Poxa, o quanto a gente tem melhorado. Hoje eu sou muito grata a Deus Amém. pelo meu casamento. Amém. Por nós termos casado, sabendo que foi uma das melhores decisões das nossas vidas, após realmente aceitar Jesus Glória e a crer Deus. como nosso Senhor e Salvador, né? Amém. E a gente é muito, muito grato por isso, né, amor? Glória a Amém. Deus. É, Brian? Com certeza. Fala que não. Porque eu sempre falo, né? A paixão, ela passa, né? A paixão Claro, é algo passa. passageiro, né? Que a pessoa ouve uma música e começa a chorar, né? Tem gente... Mas isso passa, né? E o amor, lá 1 Coríntios 13, né? Ele é essa coisa duradoura, tranquila. Ele é Paciente, né? Bondoso, não busca o seu próprio interesse. E aí uma das coisas legais da nossa história, e isso para muitos pode até soar equivocado ou estranho, mas para mim é uma coisa que eu falo no sentido positivo, é que eu não casei terrivelmente, profundamente apaixonado pela Larissa. Sei. Eu era apaixonado pela Larissa, evidentemente Claro. é necessário ser apaixonado, Eu tô entendendo. mas eu tomei uma decisão profundamente racional. Olhei as qualidades, o caráter, a postura e tomei uma decisão que para a sociedade foi num tempo que a sociedade considera equivocado, porque eu casei cedo, né? Então tem esse julgamento também, mas foi uma decisão racional, uma decisão equilibrada que contou com o apoio. Isso é outra coisa muito importante que eu aprendi com um velho pastor, sobre você sair da casa dos seus pais pela porta da frente, né? Então foi uma decisão que contou com o apoio dos meus pais, com os pais da Larissa, que hoje eu tenho muito mais contato, inclusive, com os pais da Larissa do que os meus próprios pais. E aí é a importância de você, na época do namoro, conhecer a família do outro, Claro. né? Mas uma decisão racional. E essa racionalidade, e aí essa racionalidade evidentemente vem de uma sabedoria divina, Amém. de Deus que nos inclina a analisar as coisas de uma maneira espiritual, inclusive, ela agora produz esses frutos, né? Por quê? Porque foi uma decisão pensada, uma decisão refletida, uma decisão conversada. Será que é a pessoa? Será que é o momento? Será que né? Então, isso vem produzindo frutos e eu consigo, nós, né, olhamos para a nossa curta história ainda, mas no sentido de que não foi empolgação, Entendi. né? Não foi empolgação, não foi uma coisa, uma coisa delirante, como alguns costumam, Passageira, né? Uma coisa passageira. E tudo foi feito muito, muito bem escrito por Deus, né? Amém. Deus escreveu isso e Deus continua escrevendo Glória a Deus. a nossa história. E são tantas histórias, tantos desafios. Um rápido aí, que eu sei que estou me alongando, me perdoe, mas logo que nós casamos, eu fiquei desempregado, por exemplo, né? Primeira E profissão. até hoje, na primeira profissão. E até hoje, às vezes, conversando com a Larissa, a gente se pergunta como é que nada faltou Amém. naquele período, né? É. Como é que a gente passou por aquilo, né? Só a Larissa trabalhando, não ganha lá essas coisas, porque nós somos jovens, construindo ainda uma carreira, claro. né? Não temos uma carreira consolidada e não faltou nada. Isso foi o quê? No nosso primeiro ano de casamento. A Larissa ficou internada na época de Covid. A gente tinha... Quase o Brian fica viúvo no primeiro mês de casamento. Exatamente. Então, olha o desafio. E teve que passar 6 dias internada e a Larissa saiu
2 dias antes de explodir a crise do oxigênio. Puxa, Então, em tudo Deus cuidando de você. está no controle, cuidando, né? Isso daí é uma das coisas que a gente, como a gente ajuda nos jovens, né? Uma das coisas que a gente ensina muito, eu pelo menos procuro ensinar muito às meninas, né? Que a gente deve conhecer uma pessoa, procurar saber se ela tem um caráter parecido com o de Cristo, né? E principalmente tomar uma decisão racional. Porque eu não posso tomar uma decisão porque o menino é muito legal. Porque eu tô apaixonada. Lourinho. Tem que ser uma decisão pensada. Claro, né? claro, isso é importante, porque isso vai refletir no seu futuro. Tudo E isso é muito importante, né, Bem? A igreja, ela faz isso. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, a igreja ela faz isso, principalmente a Constantinópolis. Ela dá uma orientação para os casais, para os jovens que querem casar, namoro. Então, quando você recebe essa orientação, é muito salutar, Leve a sério, muito né? saudável e realmente dá certo, funciona e dá certo. É verdade. Gente, eu quero agradecer a todos vocês, porque nós estamos já no final do nosso programa. E eu quero aproveitar aqui, agradecer de coração. De coração. Eu sei que o programa tem audiência. Eu sei que todos vocês que estão aí, né, na nossa tela, atrás, aí nos assistindo, têm sido edificados também. E graças a Deus por isso. E nós vamos continuar com o nosso programa. Mas eu quero agora ouvir as considerações finais do pastor Silas. A lembrança do nosso casamento precisa sempre mostrar o cuidado de Deus. E quando a gente lembra desse cuidado de Deus, a gente percebe a fidelidade em nos sustentar. Assim como Ele sustentou o povo dele, Ele preparou o povo dele para que Jesus Cristo pudesse vir, Jesus Cristo vem, realiza o plano, e a gente percebe a fidelidade de Deus também no nosso casamento, no presente hoje, em tudo aquilo que a gente está permitindo que Ele possa construir. Amém. Muito obrigado, pastor Silas. Joelma. Então, é tão bom quando a gente para pensar no cuidado de Deus nos detalhes. No dia a dia, nas coisas simples da vida, Deus cuida de cada detalhe. E quando a gente tem essa percepção de que é a mão de Deus agindo em nosso favor, isso faz toda a diferença, né? A gente adora mais a Deus, a gente consegue enxergar o amor dele para conosco e a gente busca amar o outro, né? E tratar bem o outro, por conta desse amor que nós recebemos dele. Então, esse cuidado de Deus, esses detalhes, e ele provê tudo aquilo de que nós temos necessidade, Amém. Isso tudo nos aproxima mais dele. Amém. E nos Tá aproximando mais dele, nós conseguimos ter uma convivência cada vez melhor. Amém. Brian, você tem 30 segundos para se despedir. Sim, não, só agradecer, né? É um tema que não zera, se esgota, não né? se esgota, né? Mas lute pelo seu casamento, né? Vale Lute a pelo pena. seu casamento, não importa quantos anos de casados você tem. Exatamente. Faça oficinas, né? Faça ajustes no seu casamento e vai dar certo, em nome de Jesus. Amém. Larissa. Bom, gente, eu quero agradecer também, né, por esse tempo aqui com vocês e também dizer, né, procure melhorar, procure ter um casamento saudável, que é importante, e principalmente ter um casamento baseado na palavra, né, que é essencial. Sem dúvida. Você, amor. Agradecer a Deus em primeiro lugar, à Igreja Batista de Constantinópolis, ao programa Constante, o canal Constante TV, ao nosso programa Cordão de Três Dobras, né? Agradecendo a Deus pelo nosso casamento, né? Somos gratos que até aqui o Senhor tem nos ajudado nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Tudo o Senhor, se não for a Ele, o que seríamos de nós, né? Mas somos gratos a Deus por esse aprendizado nesses 18 capítulos sobre coisas do casamento e que aprendemos para não evoluir para grandes conflitos, se tornarem menores. Muito obrigada. Muito obrigado você que esteve conosco durante o estudo do livro Coisas do Casamento. Até o próximo programa, sabendo que o seu casamento é essencial para Deus, se ele for convidado. Muito obrigado, até o próximo programa. Amém.